Parece haver um consenso entre os conspiracionistas em dirigir as suas acusações à China. Nesse contexto, a China seria responsável por ter criado o novo coronavírus em laboratório e estaria espalhando aí pelo mundo por diversos motivos. Bom, antes de mais nada, queria pedir para vocês sempre ficarem de olho aí nas produções que estão sendo feitas pelos canais do Science Vlogs Brasil. Tem muita coisa boa saindo aí sobre o assunto do coronavírus. Outro pedido é, assim que terminar esse vídeo, se você gostou, além de deixar o seu like, por favor, compartilhe isso nas suas redes sociais, joga aí no Zap Zap da galera, no grupo da família, porque ao que parece o Facebook está dando uma reduzida aí no alcance de postagens sobre o coronavírus. Não sei se o YouTube também está fazendo algo semelhante, mas se vocês puderem aí compartilhar esses conteúdos, vocês vão estar me ajudando bastante, beleza? Então vamos lá para a primeira alegação, que é a China ter criado esse novo coronavírus em laboratório. Essa não é um tipo de conspiração, né? Uma teoria da conspiração inédita, porque sempre que surge uma doença nova, sempre que aparece aí um vírus, uma pandemia, eles já imputam alguém sobre ter criado ou não esse vírus, alguma empresa ou um país específico. No caso do coronavírus, alguns indícios mostram pra gente que é impossível, que não faz o menor sentido sugerir que a China teria criado esse vírus em laboratório, ou qualquer outro país, né, possa ter criado o novo coronavírus em laboratório. A primeira delas é um artigo feito por pesquisadores chineses já em 2007. Esse artigo ele analisa alguns tipos de coronavírus que existem. Ele chama muita atenção para um possível surgimento de um novo tipo de coronavírus que possa infectar os seres humanos. O artigo ele vai trabalhar aí em cima de 12 espécies de animais que carregam consigo algum tipo do coronavírus. Alguns desses animais têm muito contato com seres humanos e isso seria perigoso. Eles falam principalmente em pessoas que moram em fazendas. Eles chamam a atenção para os morcegos e algumas espécies de mamíferos que carregam o coronavírus. Então eles colocam que essas espécies, por viverem muito próximas de assentamentos humanos e terem um contato direto, isso poderia causar um problema através de uma mutação que o vírus sofresse. Então, fazendeiros chineses acabam tendo muito contato com esses animais e a transmissão ela podia ser feita através de diversas formas, né? Como, por exemplo, no caso do contato direto, pode ser através da urina, pode ser através do sangue, pode ser através de saliva, ou mesmo se alimentando desses animais, como acontece em alguns mercados aí que vendem espécies exóticas. Então, esse problema, que surgiu agora, ele já era conhecido desde 2007. Desde 2007 já foi feito um alerta sobre isso. Bom, e como que teria surgido, então, esse coronavírus? A melhor forma de descartar essa hipótese seria fazendo uma análise genética do vírus. Vírus, eles têm um genoma consideravelmente pequeno, deve ter aí o coronavírus, se eu não me engano, tem por volta de 30 mil bases nitrogenadas, e isso é fácil de sequenciar e se trabalhar com esses vírus. E foi exatamente o que alguns pesquisadores fizeram. Nessa pesquisa que eu vou citar, aqui estão incluídos pesquisadores dos Estados Unidos, da Escócia e da Austrália. Então não dá para culpar aí pesquisadores por viés ideológico, comunistas chineses e afins, né? Eles analisando o DNA do novo coronavírus, né, do SARS-CoV-2, que foi o nome, a nomenclatura que esse vírus recebeu, eles puderam fazer algumas comparações do coronavírus que está afetando os seres humanos com os tipos que residem em outros animais. Eles encontraram aqui uma forte semelhança com um tipo de vírus que já havia sido estudado, que foi nomeado de RATG13, que ele vive em morcegos selvagens. Então esses dois vírus eles têm uma proximidade genética muito grande, e isso indica que eles teriam um ancestral comum. Isso pode indicar que o coronavírus que
infecta hoje os seres humanos seria uma variação desse vírus já existente em morcegos. Para quem entende de evolução, sabe que essa proximidade ela é muito importante, a mesma coisa que a proximidade entre nós e os chimpanzés indicam que nós temos ali um ancestral comum que sofreu mutações ao longo do tempo e foram divergindo até surgirem aí espécies diferentes. Com os vírus, essa diferenciação ela é ainda mais rápida, porque a reprodução deles é muito rápida. Então a chance de ter uma mutação e esse vírus se adaptar a outro organismo, se adaptar a um novo ambiente, né, melhor dizendo, é muito alta. E uma dessas mutações que esses pesquisadores encontraram, ela diz respeito a uma proteína chamada de spike, que ela é responsável por ajudar o vírus a aderir na superfície das células e através desse processo eles entrarem através de um receptor que é chamado de AC2. Então, essa mutação é o que teria começado a causar a infecção nos seres humanos. Contudo, mais uma vez, esse tipo de mutação, ela não é uma mutação perfeita. Vamos dizer assim, os pesquisadores classificam esse tipo de mutação como uma mutação imperfeita, porque ainda assim ela tem algumas falhas. Então, por exemplo, se algum cientista fosse criar um vírus em laboratório, ela jamais teria essas falhas. Isso seria tipo uma assinatura que o processo se deu através de seleção natural. Porque nessa reprodução frenética de vírus, de diversas mutações que surgem, né, algumas não benéficas para os vírus, algumas podem ser neutras, não causar nem efeito positivo nem efeito negativo, algumas podem causar um efeito positivo, porém não tão bom, a outra pode ser um efeito positivo um pouco melhor. Nessa bagunça toda, os vírus acabam tendo ali em seu genoma certas características que permitem aos cientistas identificarem esses pontos de mutação. Então fica aqui claro, né, uma das hipóteses seria o surgimento desse vírus como uma modificação do vírus já existente nos morcegos, porém também há uma segunda hipótese, que é esse vírus ter mutado através de um outro tipo de coronavírus existente em mamíferos pangolins, que é uma espécie parente do tatu. Tem algumas mutações no genoma desse vírus que também indicam uma proximidade com esses pangolins. Eu não sei ainda se já saiu alguma outra matéria, algum outro artigo batendo martelo se é morcego, se é pangolim, mas por enquanto fica essa dúvida, né, dentre qual indivíduo teria transmitido o coronavírus para os seres humanos. O vírus poderia ter sofrido mutações ainda no corpo do hospedeiro, por exemplo, no morcego, e ao ter contato com seres humanos e infectados seres humanos, ele já teria a capacidade de infectar as nossas células e aí a gente acaba ficando doente. A segunda hipótese é que o vírus foi contraído por seres humanos e no corpo dos seres humanos ele foi se desenvolvendo até sofrer uma mutação que permitiria infectar as nossas células e deixar nossas populações doentes. Esses são casos ainda a serem analisados, discutidos. No entanto, é totalmente descartada a hipótese de que esse vírus foi criado em laboratório. E esses dois artigos que foram citados, vou deixar, como de praxe, o link para vocês aqui embaixo, junto com algumas matérias em português para dar uma reforçada aí na leitura. E a outra hipótese também que tem circulado bastante aí para a galera que gosta muito de economia, né, que quer levar o negócio para o lado político, quer esquecer um pouco aí a questão biológica, talvez até por uma falta de conhecimento, né, da área biológica, quer levar o caso para o lado político e econômico. Então isso também não faz o menor sentido. Saiu recentemente aí os dados da economia chinesa e eles estão quebrados, né? A economia chinesa está em colapso, inclusive com o PIB deles negativo. Se eu não me engano, foi o Slow, do canal do Slow, que postou algumas notícias sobre isso. Então também sugiro vocês darem uma olhada lá no perfil dele no Twitter ou no Instagram e dar uma conferida nesses dados. Então é isso, mais uma vez só reforçando, vamos acompanhar aí os canais de divulgação científica que combatem as fake news,
que estão trazendo informações de qualidade baseadas em artigos científicos, que trazem a opinião de especialistas. Vamos tomar muito cuidado com as fake news que estão circulando por aí. Lembrar que Zap Zap não é fonte de informação, que minha tia disse que não é fonte de informação. A gente precisa procurar dados em fontes oficiais e fontes confiáveis. Beleza? Então eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.